Pai Senhor, Jesus é bom. A gente sabe que estamos vivendo um momento difícil na Terra. A gente levamos a nossa vida lendo a palavra de Deus e ouvindo que Jesus ele vai voltar. E a gente sempre ouviu pregações falando sobre os sinais, mas agora a gente está vivendo de perto uma profecia se cumprindo no nosso tempo. Os discípulos perguntou para Jesus, quando tivesse próximo a sua vinda, que sinal haveria de vir? E ele disse fome, peste, né? Nação contra nação, reino contra reino. E a gente está vendo tudo isso, né? Dentro dessa pandemia, eu não sei o que é mais dolorido. Se a gente vê pessoas que a gente ama morrendo, ou o medo da gente morrer, ou o pavor de sair na rua, porque a gente não quer ser contaminado. É tanta coisa que tem trago pavor para nós. E muito dentro desse tempo que eu tenho falado com Deus é que a gente estava em um tempo bom, onde a gente tinha mensagem para escolher, pregador para a gente escolher. E aí a gente fazia uma festividade na igreja. A primeira coisa que a gente corre para olhar é o cartaz, para a gente ver quais são os pregadores bons. E aí a gente escolhia qual dia a gente ia para a festa, porque a gente só queria ir na festa no dia daquele pregador bom. E a gente perdeu o foco do que é de verdade buscar Deus. Na parte do louvor, a gente podia visualizar uma competição, quem canta melhor, quem consegue levantar a igreja melhor. E no fundo, não tinha comunhão. E Deus ele disse, eu vou ensinar um monte de coisa para vocês. Eu ainda vou dar oportunidade para vocês rever a forma de me servir, porque ainda há tempo. E é o tempo de sermos desconstruídos. Tudo aquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente estava vivendo. Deus ele disse, não é assim que eu quero. Eu vou desconstruir, mas eu vou dar a oportunidade de vocês ser reconstruído. E pensando nessa palavra, nesse momento, onde a gente via mulheres, pregadores, pregadoras, postando agendas enormes, 30 dias para pregar. A gente via tanta coisa. E quando a gente ligava para um pregador, eles, eu só vou por isso, vai me dar isso. Aí eu pergunto a Deus às vezes, deixamos de viver esse tempo, deixamos de viver essas práticas, estamos dentro de casa e muitos não têm mais agenda e estamos vivendo do auxílio do presidente. Deus é bom.
Deus é Deus de oportunidade. E nesse momento a gente está tendo a oportunidade de rever tudo aquilo que a gente estava acreditando ser o certo e que muitas das vezes o Espírito Santo chegava no nosso ouvido e dizia: não é assim que eu quero. Mas a gente fazia de conta que era o nosso pensamento, que a gente que estava pensando alguma coisa e não acatava que era a voz do Espírito Santo dizendo: não é assim, não é assim que eu quero, não é desse jeito. E aí Deus trouxe um tempo para que a gente parasse para rever os nossos conceitos. Porque Jesus está voltando sim, Ele vai voltar sim, é verdade sim, mas a gente precisa ter condição não só de pregar, não só de ensinar, mas de ir morar no céu. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. E quando eu penso nessa palavra, nesse momento de Deus refazer, eu lembro de Jeremias. Eu lembro Deus chamando Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias disse que ele desceu. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. E Jeremias viu. E como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Mas sabe, irmão, uma palavra que me chama a atenção é o 7, quando ele diz assim: ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também me arrependo do mal que pensava em fazer. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Nós somos barro. Somos barros na mão do oleiro. E o que me chama a atenção é que essa sensação de pronto, todos sentem. Estou bem, estou pronto. Estou pregando, estou cantando, Deus está se manifestando, a glória de Deus está descendo. E aí, esquecemos muitas das vezes que estamos na mão do oleiro. Deus, sou Brian Tay, esquecemos que estamos na sua mão. Esquecemos que não somos muita coisa. Esquecemos que
Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele que manuseia. É Ele que movimenta. É Ele que molda. É Ele que faz. E o poder de fazer é dele. E de fazer como Ele quer. E a Bíblia diz que o vaso, esse é prático. Mas o que ele estava fazendo era de barro. E ele está fazendo o vaso. E de repente ele para. O vaso aparentemente estava bonito. Aparentemente estava bem. Mas ele que é oleiro. Ele que tem o projeto do vaso. Ele não contou o projeto, a essência, no profundo, como é que ele quer. Muitas das vezes Deus fala para nós, eu tenho uma obra contigo. Eu vou te levar de um lado para o outro da terra. Tu vai fazer a minha obra. Mas ele não explica que obra. A gente não tem o poder de entender qual é, de fato, a obra que ele tem feito através das nossas vidas. Porque o vaso é dele. Quem está fazendo é ele. E a essência da massa, tudo, o ponto, quem sabe é ele. Ele que sabe o tipo de massa, o tipo de barro, a essência que ele quer para o vaso. Mas muitas das vezes a gente o subestima. E a gente fala palavras de humildade. As palavras de humildade até saem. A gente diz que toda a honra, toda a glória é dele. A gente diz que todo o poder foi dado a ele. Mas no fundo, a gente se acha. A gente acha que tem o controle. A gente pede para ele respeitar nossas vontades, né? E ele fica de lá nos observando e ele está fazendo com a mão e movimentando a máquina com os pés. Tudo acontece em uma conexão, a mão e o pé. O oleiro movimenta a mão e os pés. E a gente se acha, porque Deus nos usa, porque alguém dá glória, aleluia, a gente pensa que é o tal. Mas quantos vasos que se acharam pronto e Deus quebrou. E você pode dizer, irmão, não, meu Deus quebrou? Não, estou pronto, nada. Deus quebrou você. Quantas das vezes Deus nos coloca para sentar. Quantas das vezes nos perdemos dentro de nós mesmos e não entendemos por quê. Quantas das vezes vem a enfermidade ao quebrar de Deus. Muitas das vezes essa luta que você está passando é o quebrar de Deus. Muitas das vezes essa enfermidade é o quebrar de Deus. Mas não esqueça, ele estava fazendo você. Quebrou? Ele não vai te jogar fora. Porque o projeto dele para você não conhece de verdade. Você só sabe que você é vaso. Mas você não sabe o segredo que ele usou para te fazer. Para te fazer
qual é a essência, para que ele vai te usar, tu também não sabe. Muitas das vezes a gente diz que Deus nos chamou para isso, nos chamou para aquilo, eu sou missionária, nada. Às vezes as pessoas me chamam, irmãos, eu não faço missão, não saí do Brasil, porque para ser missionária, tem que sair da sua casa, tem que sair do seu bairro, tem que ir para outra cidade, tem que ir para outro país. Mas muitas das vezes Deus quer nos usar dentro da nossa casa. Deus quer usar você para a sua vizinhança, para a sua parentela. E muitas das vezes a gente não quer, sabe por quê? Porque na vizinhança ninguém está vendo, porque no meio da parentela você nem valor vai ter, porque a parentela não te valoriza. Profeta não tem honra na sua casa, na sua pátria. Não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. E quando Ele te fizer de novo, Ele vai te fazer conforme bem parece para Ele, não é para você. Conforme bem pareceu, me parece, como um vaso que ele fazia de barro, quebrou na mão do oleiro, tornou ele fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ei, conforme lhe pareceu bem os seus olhos, não é o seu, é o dele. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é lindo nas nossas vidas. E Ele nos usa em várias áreas. A obra dele na nossa vida é extensa. E talvez não é do jeito que você quer. Deus ele não precisa que você o ensine. Deus não precisa que você dê palpite. Deus ele não precisa da tua ajuda. Deus não precisa. Deus ele sabe o fim que ele vai dar a mim e a você. Deus sabe para que ele te fez. Para que ele te levantou? Deus sabe. A única coisa que eu preciso entender é que eu sou vaso e que eu sou de barro. E que ele tem o poder de me quebrar quantas vezes ele quiser. Até que eu vim entender que a excelência é dele. Então, nessa manhã, eu não sei se você está inteiro ou se você está quebrado. Mas eu sei de uma coisa. Se você estiver sendo quebrado, se alegre. Irmã Noêmia, se alegre. Se você está sendo quebrado, se alegre em Deus. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem é você. Quantas das vezes nós somos tão mesquinhos. Muitas das vezes a gente somos amante de nós mesmos. Esquecemos de amar quem está à nossa frente. Quantas das vezes queremos nos exaltar. Não, irmã, quer sim. A gente quer se mostrar, quer se aparecer. E Deus é aquele que nos conhece. E quantas das vezes queremos ser formados, queremos ser feitos de qualquer maneira. O oleiro ainda não terminou a obra que tem sobre nós, mas nós já estamos nos achando. Mas nesta manhã, Ele quer que você e eu entenda que Ele tem poder de nos quebrar e de nos fazer de novo. Ele não vai te jogar fora. Bendito seja Deus. Ele não vai te jogar fora. Você está quebrada, você está quebrado.
Mas Deus não vai te jogar fora, não. Lembre que você está quebrado na sua mão. Lembre que você está dentro da olaria. Lembre que Ele está te moldando com a mão sobre as rodas. E Ele também está movimentando os seus pés. Por que, irmã Noêmia? Porque essa máquina, ela é movimentada pelos pés também. Então entenda uma coisa. Nós precisamos orar para que essa obra seja perfeita em nossas vidas, com consciência de quem somos. Quem somos. Por mais que você queira entender a obra que Deus tem feito através de você, talvez você diga nessa manhã, irmã Noêmia, eu não sou vaso, não. Eu não tenho feito nada, não. Você não sabe o poder que tem a oração que tu tem feito. Você não sabe o poder que tem a palavra que sai da tua boca dentro da simplicidade que Deus tem te dado. Você não sabe o valor que você tem quando você dá um abraço, quando você manda uma mensagem no Zap para alguém. Você não sabe a potência que é isso aí. Então, nessa manhã, se você tem se sentido quebrado, eu quero que você se alegre, porque nós temos um oleiro por excelência. Ele sabe quebrar, mas ele também sabe refazer, e ele quer refazer você conforme lhe parece bem. Entenda, não é como você acha que está bem, é conforme lhe parece bem, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Mas você precisa lembrar de uma coisa, você tem promessa. E ele diz assim, no momento que eu falar acerca de uma nação para arrancar, derribar, destruir, se ela se arrepender, eu também me arrependo do mal que pensei em fazer. Tem gente que acha que tudo vai acontecer do jeito que ele quer, porque Deus tem que lhe entender. Deus não precisa lhe entender, Ele já te entende, Ele já te conhece, Ele já te compreende. Quem precisa conhecer um pouco a Deus é você. E nessa manhã Ele está te dando essa oportunidade. Você é vaso e Deus tem uma obra na sua vida. Deixe Ele fazer. Eu não sei qual é a olaria que você está. Eu não sei se é o leito de hospital. Eu não sei se é a guerra no seu casamento. Eu não sei se é a rebeldia do teu filho. Uma certa vez eu passei uma prova com a filha minha. A minha filha saiu de casa, entrou por um caminho de rebeldia com 17 anos. E foi tão triste para mim o que eu vivi com ela. Mas o Senhor falou para mim assim, tu teve filho cedo demais. Eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Eu era adolescente e eu não sabia ser mãe. Mas quando eu me converti, Deus ele começou a me ensinar a ser mãe. E nessa rebeldia da minha filha, Deus disse, eu vou te ensinar a ser mãe. Quando eu ouvi a voz da minha filha, eu queria me esconder. E o Senhor disse para mim, bota no colo, deixa eu fazer. Essa foi minha olaria. E eu já entrei na olaria várias vezes. Em diversas situações eu já estive dentro da olaria. Deus ele já me quebrou várias vezes. E você pode dizer, irmã Noêmia, a senhora já foi feita, está no ponto certo.
eu vou dizer para você não. Ele vai me quebrar ainda quantas vezes for preciso para que eu chegue no céu. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo faça você entender essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.